gente, meu Deus. Vamos dar uma olhadinha na pergunta do Lucas. Salve, Lucas. Doutor, recomende o seu livro, Amor, Sexo e Felicidade. É verdade, Dia dos Namorados. Cai muito bem esse assunto. Deixa eu pegar aqui com a esposa, peraí. Olha lá, filma aí, assistente de palco, Dona Lígia. Está se aproximando. Dona Lígia vestindo um modelito, como é que é o nome disso? É fúcsia? É fúcsia. Pra mim isso era um tipo de carro, Fusca. Tá muito linda. Não, é uma cor, né? Qual câmera aqui, ó? Esse bicho aqui, ó. Aqui, ó, 3. Amor, amizade, sexo e felicidade. Verdade, eu sempre falo que as... Pode fazer o jabá aqui? Dona Lígia veio... Pode, à vontade. Liga aí, pessoal. É o 6199 606 2308. 6199 606 2308. Seres humanos funcionam dentro dessas 4 esferas. Amor, amizade, sexo e felicidade. Tudo na sua vida vai estar girando em torno disso aqui. Realmente. Se você não está em busca de felicidade, você está em busca de sexo. Ou está em busca de um amigo. Ou está em busca de um amor. Verdade. Quando muito, você está em busca das 4 coisas ao mesmo tempo. Sim. Um companheiro para a vida toda. Como entender isso aqui? Que tipos de amor que existem? Não tem todos os amores são iguais. Não, existe amor por virtude, amor erótico e amor fraternal, que seria o amor ágape. Você sente por um filho, por um animal de estimação, pelo seu avô, amor ágape. Na hora que você entende os tipos de amor, fica mais fácil você entender o que está acontecendo com você naquele relacionamento. Ah, sim. Se está sendo abusivo, se não está... Amizade. Quais tipos de amizade que existem? Tem vários tipos. E, puxa, eu achei que fulano era meu amigo. Fulano sempre foi o que fulano sempre foi. O equívoco não foi do fulano. O equívoco foi seu. Sim. Que numa carência imensa, pegou o carimbo de amigo e colocou na testa do cara, quando ele nunca valeu nada. O erro não é do cara. O cara é um mau caráter a vida inteira. Você que colocou o carimbo errado nele. Os sinais estavam todos ali. Você não quis enxergar porque você estava carente, querendo um amigo. Sexo. Várias dicas, como é que funciona sexo para homens e mulheres é bem diferente. Começa pela questão do flerte, né? Qual é o maior órgão sexual da mulher? O tímpano. A mulher gosta daquilo que ela ouve. Por isso que homens feios conseguem mulheres lindas. Como é o meu caso com a Dona Lígia, por exemplo. Né? Se o cara fala certo, se ele tem a lábia certa, ele consegue acionar o órgão sexual mais ativo da mulher, que é o tímpano. Porque você quer conversar com uma pessoa legal e que ela... E qual é o maior órgão sexual do homem? Do homem não. A retina. Os o homem quer o que ele vê. Ele olha... ele quer o que ele vê. Que legal. Ele quer o que ele vê. Eu lamento muito pelas mulheres que gostariam que os homens fossem mais auditivos. Mas os homens não são. Para você ter aqui nesse livro eu falo isso. Em média, o corpo musculoso que uma mulher acha atraente é 10 quilos menos músculo do que o corpo musculoso que o cara quer ter. Nossa, ele só tá O homem está com a meta de ter um corpo com determinada massa de músculo, para ele poder parecer forte. Quando ele chega no padrão que ele acha que é atraente, eu lamento muito. Para a mulher, você passou 10 quilos. Você tinha que ser mais slim. Você tinha que ser só mais definido, não tão cheio de bolhas. Porque fica estranho às vezes aquela... eu não gosto. Sei lá, é todo depiladinho. Pessoal, tá parecendo uma batata descascada aí? Não. Quando eu vou abordar o assunto sexo aqui, eu falo muito disso, como que funciona o flerte, a atração sexual de homens e mulheres, de que maneira que isso funciona. E infelicidade mostrando que é irreal essa busca. A felicidade são pequenos momentos. Elas não são sempre contínuos. O grande segredo é o quê? Quando você aprende que acordar é um momento de felicidade. Abrir o olho e enxergar seu quarto é um momento de felicidade. Você está dormindo num sofá, você não está dormindo numa rua, debaixo de uma marquise, tem um teto em cima de você. E isso é um motivo de felicidade. E aí você vai conseguir sair da cama sem ajuda? Nossa, isso é felicidade. Aí você vai no banheiro, né, dar uma mijada ou fazer o número 2. Suas funções excretoras e fisiológicas estão funcionando normalmente pelos orifícios devidos? Isso é um motivo de felicidade. E aí você coloca uma roupa. Pô, você tem roupa, né? Você tem um guarda-roupa, né? Aí você desce, vai fazer um café. Tem café. Você consegue beber, você não está injetando aquilo para uma sonda de ginecolostomia. Quando você consegue entender, a felicidade é um momento. Quando você consegue enxergar as coisas do jeito certo, esses momentos se encadeiam numa velocidade tão grande que sim, você não precisa ficar em busca de. Ela está ali do seu lado o tempo inteiro. Pequenas coisas. As pessoas estão assistindo a gente por aqui. Esse filme é um encadeamento, esses filmes que eles veem pelo YouTube, estão vendo aqui a gente, é um encadeamento de frame. É uma ilusão. É uma foto
depois a outra, depois a outra. Só que elas são colocadas em intervalos tão curtos que a impressão que você tem é que aquilo está em movimento. Mas não é. É estático, 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 estático. Estamos em 60 frames por segundo nesse momento. Bem fluido. Ou seja, se o cara conseguir fazer o fracionamento ou reduzir, ele vai ver que o negócio funciona assim, né? Exato. Funciona assim. Se você conseguir fazer a percepção de felicidade em 60, 60 se frames. você conseguir tornar a sua mente capaz de perceber a felicidade em 60 frames por segundo, você não tem que correr atrás dela, ela está do seu lado o tempo inteiro. Admirar cada pedacinho, né? Ela está do seu lado o tempo inteiro. O cachorro chegou e fez festa para você em casa. É tão bom, não é? Você está dormindo lá e você estica o pé e tem um outro pezinho do lado seu. Fala, uau! Isso é bom, né? Bom. Tem uma coisa que eu sempre falo com... Sempre não, de vez em quando eu esqueço de falar isso. Que eu falo com a Lídia quando a gente tá... Quando vai dormir, eu falo assim, ó... Hoje a gente teve um dia incrível. Porque a gente conseguiu terminar o dia vivo. Eu espero ver você do outro lado. No dia seguinte. E quando a gente acorda, eu falo com ela de vez em quando, né, linda? Fala, a coisa mais incrível acabou de acontecer. Eu acordei. E eu continuo vivo. E você também? Qual é a possibilidade estatística disso ter acontecido? Pequenos momentos. Se você conseguir entender isso, isso aqui se torna 60 frames por segundo. Para de buscar, tá do seu lado o tempo inteiro. Tá, é só olhar, olha com atenção que você vai ver. Se você quiser olhar com mais atenção, liga a câmera. Se você quiser olhar com mais atenção, ó. É o manual, gente. 6199 606 2308. Segundo Dona Lígia ali falando, como é que é, Dona Lígia? Tá na promoção, R$ 39,90, frete grátis para todo o Brasil, vai autografado. Eu fico lá num calabouço assinando esses livros todos. Ó, o telefone tá aqui, ó. Ó, o pessoal, ó, o Diego colocou. Eles estão aqui, vendo ó. essa imagem. Isso, brigadão, Fera, ó. É esse aqui, ó. Presente para Dia dos Namorados, que tá aí já praticamente, né? Já estamos em maio, já. Pode me xingar de chata, arrogante, mas cueca, vai lá e aproveita isso, cara. Aproveita, gente. Às vezes a gente precisa Aproveita. de outro ponto de vista que não é o nosso. Porque o nosso a gente já tem, né? Então... E aí, esse aqui, ó. Evidentemente, né? Para Rosana Lígia. Ai, eu escrevi pra minha esposa. Ai, você escreveu pensando nela? Escrevi pensando nela. Escrevi a pedido dela e escrevi pensando nela. Basicamente, são nossas conversas, né, linda? Ai, são nossas conversas aqui. Apesar de que a gente como a gente já ultrapassou esse livro, a gente tá tendo outras conversas agora. Mas escreve um próximo. não, já tá escrevendo. Mas eu recomendo. Para mim, esse até aqui, apesar do pessoal me conhecer por outros livros, mas para mim até aqui, esse aqui é o livro mais importante que eu já escrevi. Ai, Amor, Amizade, Sexo e Felicidade. Você tem, é de medicina também, não? Você tem mais 2 livros, eu não Nossa, lembro. eu já escrevi mais de 20 livros. É que o Di colocou a fotinha sua. Nossa, bastante. Já escrevi bastante livro. Eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo, né? Na arte nossa de divulgação tá com 3 livros. Tem o da Covid lá, esqueci o nome. Você fez um trocadilho. Eu tenho um sobre a pandemia em si e tem outro só sobre essas substâncias experimentais. Não, foi o da pandemia. Você fez um trocadilho. Pode falar, vai dar strike no negócio aí, cara. O trocadilho? Hã? O trocadilho acho que não dá. Fraudemia. Daí não dá strike. Fraudemia. Mas aquilo lá agora é um registro histórico, vale a pena ter para você poder ter a história guardada na sua casa e depois seus filhos, ou quando você ficar velho com Alzheimer, não começar a se recordar das coisas do jeito que elas não foram. Pior que assim, né? A gente vive, depois a gente esquece e começa a florir o que passou e foi horrível. Um canal do YouTube sai do ar, um post se perde numa rede social, um site é derrubado, uma página do Facebook o cara desistiu, então você perde aquela informação. O livro não, o livro continua. É verdade. Que o livro segue. Eu não sei o que seres humanos têm com o livro. Já percebeu? Folhear, né? Sentir. Se você quer fundar um país, como que você faz isso? Com um livro chamado Constituição Federal. Se você quer colocar as pessoas dentro daquele país e fazer com que elas obedeçam a alguns padrões mínimos de civilidade para que elas convivam entre si sem se devorar, o que você faz? Põe regras. Um livro, Código Civil, Código Penal. Não, um livro. Quando você vai casar, você assina o quê? É um livro. Um livro. Um livro. O que seres humanos têm com um livro? Se você quer defender o seu ponto de vista religioso, teológico, o que você faz? Você segue a Bíblia, né? Um livro. Um livro. Livro. Bom, já está mais do que ensinado pra gente há milhares de anos que se você quiser registrar alguma ideia que ela dure algum tempo, tem que estar nele. Escreve a porcaria de um livro. Escreve um livro. Escreve um livro. Foi o que eu fiz com relação a esse surto que a gente teve e foi o que eu fiz com relação a isso aqui, ó. Porque você fica colocando esses posts, essas dicas de relacionamento em grupos de Telegram e tal, se perde. Se perde. Mas se você tiver um livro que está numa estante, está na sua mesa de cabeceira, tem algum lugar perdido pela casa, de repente,
uma mesa da sala que estava fora de prumo, você deixou no pé, mas pelo menos você sabe onde é que o livro tá, né? Você vai Qualquer coisa você vai lá e fala assim, deixa eu ler isso aqui de novo, vai. Deixa eu ler uma folha. Deixa eu ler de novo. Tem um negócio que eu lembro que eu li aqui que ele falou, deixa eu ler isso aqui de novo. Deixa eu ler. Livro. Verdade. Um livro sempre funciona. Ou quase sempre. Mudando um pouquinho de assunto. A China, que a gente está vendo aí esses dias, os cidadãos, eu vi um vídeo que eu fiquei perplexa. Tava todo mundo, né, paramentado assim, né, da saúde, eu acho, e tava enrolando um cidadão no plástico até filme. Policiais. Para levar ele para algum lugar que eles estão vivendo. Eu fico com medo. Se você for acreditar em tudo que você recebe de notícias e imagens da China, eu recomendo escrever uma cartinha pro Papai Noel que é capaz de descer pela chaminé da sua casa esse ano. Mesmo que você more no 4º andar de um prédio de 10 andares e não tenha chaminé, mas é capaz de Papai Noel... Sério, você vai começar a acreditar tudo que vem da China? Não. Porque no começo dessa maluquice toda, não sei se vocês se recordam, a gente também começou a receber imagens em redes sociais, grupos de tias do Zap, de pessoas caindo no meio da rua. Cadê essas pessoas caindo? Você viu por aqui? Você viu em algum lugar do mundo? Então toma muito cuidado com... Você acha mesmo que algum tipo de informação vai vir vazada da China por acaso? Nós estamos falando da China, do Partido Comunista Chinês, que controla tudo, tudo. Sistema de crédito social, acesso à internet, alguns aplicativos são proibidos lá, algumas redes sociais são proibidas lá. E de repente você realmente acha que um policial embalando a vácuo um pedaço de ser humano lá, isso é uma imagem legítima da China e que aquilo não foi vazado para você com alguma agenda subliminar. Você acha mesmo que aquilo lá aconteceu e aquilo chegou até você para que você fique assustada? Ou, nossa, você viu essa imagem? Você não entende que aquilo tem uma agenda, não? Agora eu não tô mais... Agora eu tô achando que foi vazado mesmo para impor alguma coisa. É a China que nós estamos falando. A China. A China. Você acha que o Partido Comunista Chinês vai deixar uma imagem dessa vazar para o mundo? É verdade. Acho que jamais deixaria, né? O controle rígido. Qual o nível de ingenuidade de uma pessoa dessa? Sim. Nossa, mas... Ela deve estar naquele capítulo do livro que abelhas produzem mel. Sabe? O livro que vai falar sobre sexo? Sim. Ela tá assim, abelhas produzem mel. Sabe? Que é o comecinho para crianças de 5 anos de idade. Sim. Abelhas produzem mel. Ela tá vendo a abelhinha produzir mel. Porque qual o nível de ingenuidade do indivíduo desse? Por que você acha que eles estão vazando isso? Não sei se você acha... Agenda de pânico? As interpretações que a gente pode dar são diversas. Certo? Mas você tem que partir sempre do princípio à toa não é. Tem algum motivo. Por que estão mostrando lá que a China está com algum tipo de entrave ou greve ou paralisação de atividades e está havendo um acúmulo de navios que vão levar e trazer carga da China na região de Xangai, que é um dos portos, aquela região, toda aquela costa leste da China, que é uma costa extremamente movimentada de portos. Por que a gente está vendo imagens de satélites, aquilo lá super saturado de navios? É verdade, será que... Você acha mesmo que esse tipo de imagem está chegando para você porque você é algum tipo de hacker fuderoso e conseguiu encontrar essa imagem no Google? Não. Sério, no Google? Eles divulgaram, tá passando. Nossa, como você é esperto, você encontrou essa imagem no Google. Sério, cara? Sim. Não, essa imagem está chegando para você por algum tipo de agenda. A primeira coisa que a gente tem que pensar essa imagem não chegou por acaso. Sim, eles quiseram. Daí agora você vai começar a teorizar e criar hipóteses para poder ver... Qual é o motivo? É produzir pânico? É produzir alta de algum commodity? É para produzir insegurança econômica? Aí você vai tecer hipóteses e vai consultar a realidade para ver qual daquelas narrativas que você construiu na sua cabeça corresponde aos fatos que estão ocorrendo. Mas a premissa sempre é o quê? Não ache que você recebeu esse tipo de notícia por acaso. Olha, não tinha pensado nisso, te juro. Eu fiquei com dó do cidadão, das pessoas, sabe? Eu pensei, nossa, estão vivendo isso. Mas acho que nem você falou, eles não iam... deixar isso vazar simplesmente, tá todo mundo falando nisso. Tem algum motivo. Você não consegue entrar na China, você não consegue sair da China sem uma burocracia imensa. Essa política de Covid-0 é igual enxugar gelo? Se é igual eles estão fazendo lá? É complicado, né? E tipo, eles sabem que isso é igual enxugar gelo, né? Por isso que é uma cortina de fumaça pra alguma coisa. Porque você pode estar escondendo. Ninguém mais tá falando da Evergrande, por exemplo, da crise imobiliária lá. Crise imobiliária, né? Você entendeu? Entre outras coisas, né? Entre outras coisas. Pode ser para esconder. Será que se o pessoal aí é minimamente red pilado, você acha que o Zuckerberg é o dono do Facebook? Ele deve ser manipulado. Acho que ele Não, ele não é manipulado.
Ele não tem o controle majoritário das ações do Facebook. Não tem. Não, Só mega o investidores, Shinka mega aparece. fundos de investimento internacionais, como o JP Morgan, Conan Loeb, Street Global, Vanguard, BlackRock. Já ouviram falar de BlackRock? Cara, ela é dona de quase tudo. A BlackRock, o fundo de investimentos BlackRock é o quê? Em inglês é Black? Black preto, Rock, é pedra. Pedra preta. BlackRock é o maior fundo de investimentos do planeta. Você já ouviu falar de BlackRock alguma vez? ouvi. Ótimo. Você tá com o celular aí? Tô. Tá? Coloca pra mim significado de Itaú. Os bancos. Em tupi. Itaú em Tupi. Em Tupi? É. Significa Em Black Tupi. Rock. Pedra preta. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá? Ali, ó. Não sabia que Itaú era... Nossa. Ah, sim. O BlackRock, que é um fundo de investimento que é dono de quase tudo no planeta, você nunca ouviu falar, mas de Itaú já, né? Já. Ah. Tem um monte no Brasil. Pois é, né? A gente traduz a mesma coisa, né? Será que tem alguma coisa, eles estão relacionados? Não é muita coincidência, a gente tem um banco no Brasil que a tradução dele para o idioma originário daqui, que é o tupi, é pedra preta, sendo que isso é a mesma tradução do fundo de investimento BlackRock. Deve ser uma coincidência, né? Nossa, não, mas Assim peraí. como as imagens que você recebeu da China. Não, e outra, né? Do tipo comercial do Itaú já falava exatamente o que eles querem fazer com a gente. Sim, lembra. Que é você. Né? Sim, né? Tornar você um instrumento do meu sistema de crédito social. Sim. Bom, então tem muito mais coisa É por isso que você recebe que não é coincidência, é programação. quando Programação. eu vejo o Warren Buffett falando do tipo assim, eu nunca compraria tipo 1 centavo, não, nem se me desse, né, de Bitcoin eu queria. Você entendeu? Eu penso, tá. Você entendeu? Tem coisa, né? Sim. Tipo, os caras me apontando uma direção, vou na outra. Você entendeu? É jogo de economia, né? Então, imagens, valores, música, cultura, tudo isso não é jogado em você à toa. Tem um motivo. Isso e é para a gente não programar você percebe. igual um ratinho É verdade. num laboratório. Certo? E também tem o tal do truque de mágica. Enquanto eu chamo sua atenção, que eu brincava com o Lacombe, que é a aranha na parede. Né? Enquanto eu chamo sua atenção para um problema, você está deixando de ver o outro. Com O certeza. que os mágicos fazem? Eles colocam uma assistente lindíssima no palco, igual a Dona Lígia. Olha lá, hein, cueca, tô de olho, hein? Coloca uma moça linda no palco, igual a Dona Lígia. Enquanto o pessoal está prestando atenção na moça, o mágico faz o truquezinho dele lá, esconde o elefante, esconde o automóvel, faz aparecer um avião, porque ninguém estava Nem prestando percebe, atenção nele. né? Então, quando jogam algumas coisas que a gente deve jogam Big Brother, jogam campeonato, Copa do Mundo, futebol, ou alguma outra intriga que você acha que é red pilada, fica atenta. Isso pode ser colocando sua atenção em um lugar, enquanto outra coisa está acontecendo que você deveria ter relevância. Tem um projeto, de um PL, que já foi aprovado no Senado. Eu não me recordo aqui agora. Quer que eu veja se eu acho aqui? PL, Senado, 25%, território e município. É 4343, eu não lembro o número. 2963, é de 2019? Isso. Bom, se a pessoa colocar no Google, ela vai encontrar. O que fala essa PL? Que é permitido, já foi aprovado no Senado, falta aí. Isso. Falta aí para a Câmara. Estrangeiros. Mas como assim? É exatamente isso. Aquela música, Que você pode vender 25% do Brasil. do território de um município, de uma área rural de um município, para investidores físicos ou jurídicos do estrangeiro. 25%. Nossa, o Brasil tem 5.568, 5.570 municípios. Um quarto do Brasil. Já tinha música que falava isso, É, né? Vamos alugar o Brasil. Raul Seixas. E nós não vamos pagar nada. É tudo free. O fato é, um quarto do Brasil, 25%, um quarto do Brasil é em torno de 2 milhões de quilômetros quadrados. Muita coisa. A África do Sul tem um pouco mais de 1 milhão. É como se a gente estivesse abrindo para venda 2 Áfricas do Sul. E o que vai ser feito aí dentro? A gente vai ter algum tipo de soberania? Emprego? O que vai Quantas ONGs? Quantas reservas indígenas e quilombolas o Brasil tem? Mais de 5 mil. Tem bastante. Somadas, Dá 14%, as áreas dessas né? reservas
dão mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. A quantidade de reservas quilombolas e indígenas no Brasil, a soma dessas áreas é maior que a Venezuela. Que não é um país pequeno, tá? Sim. Que não é um país pequeno. Você consegue, segundo o artigo 5º da Constituição Federal, você é livre para ir e vir no território nacional em tempos de paz, certo? Está lá no artigo 5º. Fala. Tenta atravessar com sua caminhonete L200 uma reserva indígena. Ah, não, dizem que já ouvi casos de pessoas Você tem que pedir autorização do IBAMA, você tem que ter uma série, porque senão é invasão, é grilagem, você pode tomar uma flechada lá dentro, ser sequestrado e olha, mas deles, veja né? bem, eles entraram na reserva sem autorização. Ué, mas não faz parte do território brasileiro? A Constituição não diz que eu posso atravessar qualquer parte do território brasileiro em tempos de paz? Isso aqui não é uma área militar, isso não é uma área de segurança nacional. Estamos em tempos de paz, né? Então por que eu não posso atravessar um território aqui? Pois é. Então você tem mais ou menos 1 milhão de quilômetros quadrados, que ali dentro você tem aeroporto, porto, tem ONGs que estão indo lá salvar algumas espécies ameaçadas de extinção na Amazônia, né? Como pedras preciosas, semipreciosas, metais supercondutores, espécies ameaçadas de extinção, né? Genes de biotecnologia. Esses dias desceu um avião com o que foi resgatar lá aqui em São Paulo. A polícia pegou com 24 quilos de Mas o lance das riquezas minerais, tudo bem, é importante. Mas tem um negócio que é muito mais importante do que isso. Mas é muito mais importante. Vocês são da área de saúde. Durante algum tempo, nos meus atendimentos lá, eu entrava em cirurgia. Sim. Né, operava e tal, abdômen agudo, perfuro cortante, tiro e tal. E não sei se já circularam centro cirúrgico, Não, eu fiz estágio, mas não quando a anestesia vai passando, o paciente fica duro. É difícil você manipular, às vezes você poder tá no final da cirurgia, aí você operou lá, tirou um pedaço do intestino que estava furado, agora você tem que colocar aquilo tudo dentro e fechar a barriga do cara. Só que a manipulação da alça faz ela distender, ela fica cheia de gás, então é difícil de colocar aquilo tudo dentro do cara de novo. Aí o que você pede para o anestesista fazer? Fazer um pouquinho de relaxante muscular, certo? Aí o paciente relaxa, você consegue fechar ele. Isso serve para entubar, por exemplo. Né? Você vai entubar o paciente e fala, pô, às vezes está difícil você colocar o tubo orotraqueal ali, você fala assim, pô, vou aplicar um pouco mais de succinilcolina, algum relaxante muscular. De onde que vieram esses relaxantes musculares? Os primeiros que apareceram e começaram a ser utilizados em medicina? Acho que da floresta, né? Curare. Veio de um sapo. No sapo. Qual a substância que o anti-inflamatório mais comum de uso no mundo? Anti-inflamatório mais comum. Ácido acetil salicílico. Ele veio da onde? Da casca do salgueiro. Você entende que a riqueza maior que esse Brasil tem, que esse país nosso tem... Tá na fauna e na flora. Exato. É biotecnologia. Sim. Então, assim, eu estou muito mais preocupado com a mudinha de planta e com aquele inseto, aquele besouro que está indo para fora, do que eu estou preocupado com 70 quilos de ouro. Sim. Porque os 70 quilos de ouro, sei lá, vai, R$1 milhão, eu compro esse ouro de volta. Mas aquele remédio anti-envelhecimento, anti-câncer, anti-asma, anti-Alzheimer, anti-qualquer coisa, que foi retirado de uma planta daqui e levado para desenvolver em biotecnologia em algum laboratório lá fora, Singapura, Coreia do Sul, e vai ser vendido para a gente na forma de royalties. Isso vai valer quanto? Vai ser caro. Vai ser bem caro. Mas vai ser muito caro. Um cicatrizante, uma cola biológica, um remédio que dificulta você de rejeitar órgãos transplantados. Eles não vão falar que aquilo veio daquela plantinha, daquele inseto, daquele besouro. Certo? Eles não vão falar que tiraram. Eles vão só inventar, vão colocar um nome fantástico lá de uma molécula que tem pelo menos umas 15 letras, com mais 20 números. Mas se você fizer uma análise um pouco mais funda, às vezes você vai ver que aquilo veio de uma coisa que era daqui. A gente chegou até ao absurdo de um tempo atrás, o direito autoral do uso do açaí não era brasileiro. Nossa. É uma planta que só tem no Brasil. Se eu não me engano, foi o Japão que criou o comércio do açaí. Nossa. Que horror. Depois pesquisa na internet aí que vocês vão ver. Conseguiram reverter? Tipo, sim, mas pra você ver o tamanho da biopirataria. Mas isso é só a parte cômica. Né? Tem a parte dramática daquilo, que é o quê? É esse conhecimento de biotecnologia que vai embora na forma de matéria bruta e vai voltar pra gente para poder pagar e vão faturar muito em cima disso. Muito. Porque remédio, vida, saúde, né? O que está acontecendo lá dentro dessas reservas? Exploração de madeira, tráfico de ouro, tráfico de diamante. Cara, tudo bem, vai. Isso é uma sangria que o nosso país está levando.
né? Nossas riquezas minerais estão indo embora sem gerar o benefício para a população. Né? Aquele efeito só na parte do contrabando. Mas é questão de biotecnologia. Tá saindo Que é muito. É o futuro. É o futuro. Você prefere ter 10 diamantes na sua mão agora? Ou você prefere uma injeção por mês que vai garantir que você vai viver lúcida e saudável até 150 anos de idade? Prefiro a injeção, que eu vou ter certeza da minha. Foda-se os 10 diamantes. Cadê essa porcaria dessa injeção? Agora? Vou morrer amanhã, né? Agora? Não vou gastar o diamante. Um laboratório que desenvolveu um troço desse aí. Nossa, nunca pensei nisso, que podiam, sabe, e pegar. Os caras, igual ele tava falando ali, os caras pegaram um. E lembra só, se você tem um funcionário que você descobriu que ele te sacaneou e te roubou, Esse quer ele longe manda ele embora. É. Na mesma hora. Na Sabe mesma. por quê? Aquilo não é a primeira vez que ele fez. Aquela é a vez que você descobriu. E todas as outras, né? É aquela vez, o seu marido te botou um par de chifre. Não, vou perdoá-lo. Foi só dessa vez. Não, essa foi a vez que você descobriu. Certo? Sim. Tem as outras. Então o fato é, quando a gente descobre um avião que tá levando, sei lá, 10 gramas de diamante, que tá levando 50 quilos de cocaína, 100 quilos de maconha, 70 quilos de ouro, quando você descobre, Já você passou acha, muito. você acha que aquele foi a primeira vez que isso aconteceu? Ainda tem a possibilidade de um tá indo ali com um pouquinho, outro com bastante outro lado. Não sei, espero Numa que não. mochila, numa sola de sapato, certo? Na armação de um óculos, numa fivela que você coloca no cabelo. Eu consigo esconder sementes e pedaços de inseto de que maneira? Em várias. Não, em pedaço de inseto não tem como. Não sei, acho que sim, né? Porque é Se você pequenininho, consegue levar 70 quilos de ouro várias No vezes avião. por mês e ninguém vê, para você poder pegar uma ONG dessa, entrar numa reserva dessa e ir para fora levando amostras biológicas com você, você precisa de quê? Um estojinho, ninguém sabe às vezes o que é. É um batom falso, uma pilha numa lanterna. Meu, é a coisa mais besta que tem. De você levar um besouro, um inseto, um pedaço de planta, uma semente, uma raiz, uma amostra de terra. É a coisa mais besta que tem. Mas já pegaram? A pergunta é: tem alguém prestando atenção nisso? Exato. Sim. Tem ninguém ligando. O cara pode pôr o besouro num saquinho, E pôr ninguém dentro da vai mochila, embarcar, ninguém vai perceber. Vai falar às vezes Não que é precisa nem pra esconder. guardar. Nossa. Quem Por que você- é verdade. tá procurando Por que, que besouro? você gera, por que estudar. você gera o tipo de notícia de apreensão de droga, ouros e diamantes em reservas quilombolas, reservas de indígenas e por aí? Qual é o truque que vocês estão querendo esconder de mim? Sim. Tem uma historinha muito legal de uma senhorinha que todo dia ela passava pela ponte. É uma história folclórica, uma fábula, mas serve bem para poder exemplificar isso aí. Todo dia ela passava, atravessava a ponte da Amizade de Lambreta. Tinha aquelas vespinhas, aquelas lambretinha. E ia pra lá, ia pra cá. Ia pra lá, ia pra cá. Atravessava de manhã, voltava de tarde. Atravessava de tarde, voltava de noite. Será que a E os, senhorinha tá e os- fazendo? e os guardas, um guarda lá começou a ficar falando assim: essa mulher ela tá contrabandeando alguma coisa. Parou a mulher, Então, mas fuçou a lambreta dela de cima e embaixo. Não encontrou nada. Botou cão farejador, nada. Falei, cara, mas essa mulher tá contrabandeando alguma coisa. Passou uma semana, o cara já tinha visto aquela mulher indo e vindo mais umas 30. Eu falei, não, para ela de novo. E fizeram isso com ela várias vezes. E fuçava ela, e tirava a roupa, e fazia radiografia, e nada. E um belo dia o cara falou assim: a senhora já me conhece, eu já abordei a senhora pelo menos umas 100 vezes aqui. A senhora sabe quem eu sou. Eu tô indo aposentar. Nunca mais a senhora vai me ver. Eu juro que eu não conto pra ninguém. Mas eu não aguento mais de curiosidade. Eu sei que a senhora tá contrabandeando alguma coisa. O quê? Lambreta. Ai, meu Deus, achei que ela tava servindo de pano de fundo pra outra pessoa passar. Lambreta. Eu tô contrabandeando lambreta. Eu vou com uma, volto com outra. Eu vou com outra, volto com uma. Eu levo a roubada, volto ela com o documento ok. Eu levo ela verde, volto com ela vermelha. Eu contrabandeio lambretas. Lambreta. Tá na sua cara. Então, Ninguém assim, consegue ver. eu cresci no meio de pessoas, no atendimento ao cliente. Meu pai tem assistência técnica no interior há mais de 60 anos. E assim, eu cresci desde os 8 anos de idade no balcão. E lidando com o povo, você conhece todo mundo, porque você tá no balcão, você atende todo tipo de gente, né? E tinha um cliente que ele sempre chegava na assistência técnica cheio de Danone, com roupa da Danone e tal, e a gente sempre suspeitou que ele trabalhava lá. Né? E ele chegava, dava Danone pra gente e tal, você entendeu? E beleza, quando tinha coisa pra consertar. E aí sempre que ele levava coisas pra consertar, ele chegava, era sempre no final da tarde, num horário. Ele falava, vou chegar 1 hora depois do horário da gente fechar, você espera? Aí ele pagava a caixinha, pagava muito bem, e esse cara vinha lá com roupa de Danone e entregava. E a gente sempre perguntava pra ele por que tinha Danone, e ele brincava, ele falava assim, vocês não podem saber, se um dia vocês souberem disso, você entendeu? Tal.
E um belo dia, quando ele ficou mais velho, ele disse que aposentou do emprego dele e ele contou pra gente o porquê do Danone. E aí ele falou, tô aposentando e tal, mas esse Danone, é assim, eu não trabalho na empresa de Danone, mas eu vou pra São Paulo e volto pro interior e eu passo em todos os postos vestido de empresa de Danone, dou Danone pra todo mundo acha que eu trabalho na empresa de Danone, me dão joia, me dão carona, você entendeu? Eu faço o que eu quero. Você imagina que esse cara devia fazer, né? Fácil, né? Que camuflagem excelente. Essa esmola é demais, né? Então fica atenta quando te mostrarem um tipo de notícia. Tem um negócio que eu falo aqui que é chamado teste de congruência. A mulher, como a bússola da mulher é o medo e a bússola do homem é a conquista, a mulher tá sempre com medo de que o cara saia para outra conquista que não seja ela. Não é esse método não, mas existe, existe. Eu não sou bonita o suficiente, eu não sou inteligente o suficiente, eu não sou competente o suficiente, atenciosa o suficiente, ele vai querer conquistar alguma outra coisa. É como os seres humanos funcionam. Então você vai fazer sempre com o seu par um teste. A gente chama de teste de congruência. Você quer ver se ele é tão ponta firme quanto aquela imagem que ele vendeu dele para você. Eu quero saber se a imagem que você me vendeu e que eu comprei corresponde à pessoa que você é. Eu quero saber se elas são congruentes. Eu vou fazer um teste de congruência com você. Pode fazer. Não, vou fazer um teste de congruência com você. Então você vai tentar irritar o cara para poder ver como é que ele trabalha irritado. Sim. Vai colocar ele sob pressão para saber se ele trabalha bem sob pressão. Eu vou atrasar um pouco, a gente vai chegar lá tarde, como é que eu faço? Como é que o cara funciona sob pressão? Ele perde os estribeiros? Na hora que você não sabe para onde ir, ele consegue iluminar o caminho? Consegue. Quando você não se aguenta, ele consegue botar as coisas... Consegue. Ou seja, você vai ficar testando o cara em teste de congruência, certo? É meio inconsciente isso. A maior parte é inconsciente. Mas o lance do teste de incongruência, o teste de congruência é o quê? Nem tudo que uma mulher fala é um teste de congruência. Mas quase tudo é. Nem toda notícia que você vê tá ali para te distrair. Mas quase toda está. Melhor quase tudo está. Fica muito atento com o que aparece para você. Nesses sites noticiosos aí. Sim, nossa. G1, Estadão, Folha, UOL. Veja, exame, isto é. Na Jovem Pan, fica muito atento com o tipo de notícia que você está recebendo. Porque aquela notícia não chegou para você como um vazamento, extra, atenção, bomba urgente. Não. Aquilo chegou para te distrair de alguma coisa. Para que você olhasse para uma direção, enquanto o cara da Danone não está passando na alfândega levando outra coisa na bolsa, um Danone em pó. Né? Um talco Danone. Fica atenta. Estão querendo que você preste atenção nisso. Por quê? Estão querendo me distrair de quê? Às vezes é de um projeto de lei que vai colocar... Ninguém fala. Não desse, do anterior, né? Esse é o do açaí, esse aí. As terras, 25% para os estrangeiros, né? Essa foi contra... Estão querendo me distrair de quê? Onde é que está a distração? Essa é a distração. Do quê? Fica atento com alguma coisa que estão querendo esconder de você. Estão querendo deixar você com medo por causa de uma nova onda do Covid? Daí você pensa, qual que exatamente é a coisa que está sendo oculta de mim? Eu pensei, vai que depois das eleições resolve tudo parar de novo, sabe? A gente fica meio... Bom, faz parte do projeto. Enquanto os meninos continuarem investindo as horas de lazer no game ao invés de leitura, enquanto as meninas continuarem investindo horas de tira a sobrancelha, coloca cílio e não lê nenhum livro, não melhoram o caráter um dos outros, enquanto as pessoas acharem que relacionamento é aquilo que acontece numa tela de televisão ou de celular e não isso aqui, o físico, o lidar com a pessoa, enquanto você achar que habilidade e força é você conseguir pegar uma faca no ambiente virtual lá e conseguir dominar um terreno inimigo, na hora que o cara chegar para dar um tapa na sua cara, você não sabe o que fazer. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser dominado pelo cara que consegue dar um tapa na sua cara. E aí você vai correr pra salinha e ligar seu videogame para se refugiar de novo. Sendo que agora você virou a putinha daquele cara. Enquanto você continuar desse jeito, fraco desse jeito, vai ser muito fácil dominar esse povo. E para esse povo não precisa nem ter polícia, né? Tipo, a polícia tem que ser extinta, né? Já vai reclamar pra quem? Também, né? Pro Batman? Enquanto sua mente e seu corpo aceitam a fraqueza, sua mente e seu corpo vão ser dominados por aquele que não aceita. E vai ser fácil dominar. Se a pessoa se deixar, né, e ficar lá reclusa e não ter palavra, não ler, não
Procurar se informar. Mente sã e corpo são. Certo? Vai lá, faz atividade física, fica dando peso, malha, levanta uns ferros, mas vai lá e lê. Lê, tenha boas conversas, conversas significativas, gerencia seu tempo. As duas coisas mais importantes que você tem na vida, tempo e o que você coloca dentro do seu tempo. Gerencia bem o seu tempo. Muito bem o seu tempo. A amizade não te adiciona? Tá aqui, ó. Tem aqui a ferramenta para você poder julgar seus amigos. O amigo é ruim, deleta ele. Mas não pode ser assim. Então continue mexendo no lixo, filho. Quem anda com porco come lavagem, certo? Se te faz mal, se distancia, né? Antes tarde do que nunca, né? Se percebeu que a pessoa não vale a pena. Lima, gerencia a sua vida. Põe boas coisas pra dentro da sua cabeça. Pra mim, você é a média das 5 pessoas que você anda junto. Isso é de Jim Rohn, um filósofo administrativo dos Estados Unidos que trabalhava com marketing de rede. Jim Rohn. Vale muito a pena ver os vídeos dele. J-I-M-R-O-H-N. Jim Rohn. É da mesma linha de pensamento de Napoleon Hill, que é um autor que a dona Lígia admira profundamente. Tive que comprar uns 10 livros de Napoleon Hill pra ela. É bom. Tem mensagem do Peterson. Salve, Peterson. Já leu 66 livros da Bíblia protestante? Se sim, qual a maior lição que aprendeu? Não li. Não li. 66 livros. Li a Bíblia católica. Algumas coisas boas, outras coisas lá que deixa a gente meio confuso. Acho um bom livro. Antes, leia qualquer coisa do que ler nada. Sim. Certo? Começa lendo. Notícias. Depois você melhora. Salve, Samuel. Boa tarde, Josi, Dr. Loyola. Salve. Essa é polêmica. O que o Loyola acha dos medicamentos como hidroxicloroquina e ivermectina como forma de combater a Covid? Tratamento eficaz ou placebo? Parabéns pelo trabalho. Eficaz. A ivermectina, por exemplo, que tem meta-análise dela já publicada, o uso dela isolada é capaz de reduzir em 70% a 80% o nível de morte, independente da faixa etária e da presente comorbidade. Trata sintomas. Ou seja, ela sozinha. Não, ela tem um perfil antiviral mesmo. Tem perfil? Tem. No caso da HCQ, a hidroxicloroquina, ela tem um perfil antiviral, mas o principal dela é a modulação da resposta inflamatória. Aquela velha história, se eu empurrar você do 9º andar de um prédio, não fui eu que te matei, foi a força da gravidade. É assim, do tipo, uma coisa que eu senti muito durante a pandemia é que o povo em geral precisa de uma explicação igual se você estivesse explicando para uma, sabe, para uma criança. Para um retardado mental, porque o QI médio da população brasileira é 87, é uma vergonha isso. Então você tem que falar do tipo assim, olha, o vírusinho, quando você respira ele vai parar lá no seu pulmão, e aí ele vai, tipo, incitar, como fala, vir, tipo, nosso sistema nervoso mesmo brancas, como fala, que é responsável pela essa inflamação, né, se eu não me engano. E aí, tipo, tem que explicar pra ela mais ou menos o basiquinho, daí falar, daí que você vai tomar hidroxicloroquina, ela vai agir aqui, ó, não no vírus, né, mas ela vai tirar o sintoma, daí eles vão, entender. E aí, muita gente bateu na hidroxicloroquina, e aí vem o charlatão falando, né? eu vi estudo sendo manipulado, eu vi charlatão na TV falando, não, a hidroxicloroquina não mata o vírus da Covid, não, realmente não vai matar o vírus da Covid, e aí muita gente usou disso como desculpa pra criar, sabe, narrativa, pra dar strike, pra fazer o que quiser. É só o cara assistir essa live desde o começo. Você tem uma população infantilizada que acha que as coisas chegam nela por acaso. Uma notícia, uma televisão, um videozinho no WhatsApp, você acha que aquilo é por acaso. O nível de sonambulismo de um indivíduo desse é difícil de quantificar. Tá acordado e a pessoa que tá dormindo. Mas é verdade. Mas funciona. Eu escrevi um livro inteiro sobre isso. Olha, comprei um livro também, pessoal. Aí tem o número de telefone que o Diego fixou. E uma curiosidade minha. Aí vamos ler essa pergunta. Salve, Fernando. Doutor, você acredita que... Essa eu não entendi. Eu fui assistente do Alvin, considero um amigo, um irmão, quando ele foi secretário especial da Cultura. E aí ele gravou um vídeo lá que derrubou ele. Mas, como é que é? Acidente de percurso? Pra mim foi um acidente de percurso, algo programado, mas foi as duas coisas ao mesmo tempo. Um acidente de percurso por ele e algo programado por quem quis derrubar. Já jogou futebol? Já. Pelo seu tamanho, back, meio de campo? Sim. Back. Back. Se você quiser fazer com que o atacante cometa um erro, você não tem tanta habilidade quanto o atacante. Você joga o corpo em cima. Você irrita ele. Exato. Você xinga ele, vou pegar sua mãe. Vou comer sua irmã de 4. E dá um totozinho no calcanhar dele. E dá uma joelhada na bunda dele. O cara daqui a pouco ele vai perder a estribeira e vai te dar uma cotovelada. Aí você se joga no chão, faz um drama, o juiz vai dar um amarelo pro cara. Sai de maca. E pronto. Ou você irrita tanto, você fica cercando tanto o cara que ele vai driblando e pum, ele chuta a bola pra lateral, ele sai com a bola. Na verdade, você não teve habilidade pra desarmá-lo. Você pressionou ele e deixou que ele cometesse o erro sozinho.
O erro dele foi um acidente de percurso? Eu não conheço. Do atacante? Foi um acidente de percurso. Mas foi programado, sim, pelo Beck que estava fungando na orelha dele. Sim. Queria que não fizesse Então, no gol. caso do Alvin, houve toda uma pressão dentro da Secretaria de Cultura para que ele saísse. E pressão. Ele cometeu um erro sozinho. Pum, caiu. Tombou. Salve, Bruno! Doutor Loyola, em que pé anda a vacina brasileira que ninguém fala mais? Só Deus sabe. Tinha uma vacina de vetor viral. Se eu não me engano, acho que era Butanvac, que estava sendo desenvolvida aqui. Mas parou. O lobby dos laboratórios, né? Tinha uma que era mais cara aqui, que tipo era produzida. Não sei se era Não, essa aí. para que produzir? Fecha a compra lá fora. Não, o Ministério da Saúde comprou mais de 700 milhões de doses, se não me engano. 700 milhões de reais de vacina ou 700 milhões de doses, enfim. Não precisa, o lobby está muito grande. Sim, é muito dinheiro envolvido. Então. Eu vi que algumas vacinas importadas estavam mais barato do que aquela vacina daqui de São Paulo, que foi desenvolvida aqui, que vem a insumo da China. De novo, enquanto a gente discute uma coisa ou outra, o que a gente está deixando de enxergar? É o que está acontecendo diante dos nossos Nós estamos discutindo qual que é mais barata, por que a do Brasil parou de ser desenvolvida, o que a gente está deixando de enxergar aí? Que nós não estamos falando de vacina. A nossa não foi. É verdade, nós estamos falando de substâncias experimentais. Exato. Eu introduzo o debate já apresentando uma premissa. Considerando que ele atropelou um gato e matou ontem, você é a favor de leis que protegem os animais? Peraí. Ontem eu estava em casa. Eu não atropelei e matei nenhum gato. E outra coisa, eu tenho bicho em casa. Eu gosto de bicho. Que conversa é essa? Eu já estabeleci no começo do raciocínio a premissa de que o cara é violento. De que ele atropelou e matou. Né? Então, assim, o que você acha da vacina? Por que essa vacina e não aquela? Eu falei, você não está entendendo aí que tem um truque na manga, né? A gente não está discutindo vacina. A gente tá falando de substância experimental. Isso muda completamente. Completamente. Falei, peraí, então ele nem saiu de casa ontem? Então por que você tá querendo colocar na minha cabeça que ele atropelou um... Peraí. Tá querendo te Esquece levar. o papo de lei de proteção de animal. Você tá querendo falar mal dele, né? Por quê? Qual é a sua agenda? Na hora que você tá atento, você pega o cara no pulo do gato. Você tá ali com os ouvidos em pés. Opa! Tem mais pergunta? Não, tem não. Meninos, vamos lá? Bora. Fazer uma pergunta, tipo, Manda. Eu não sei, quando tava acontecendo os casos, assim, eu vi em jornais, tipo, algumas pessoas, Instagram, Facebook também, não tinha nada dentro, assim, tipo... Por que será que teve vacinas, aquelas famosas vacinas de vento. Eu tenho medo de falar, porque sei lá. Lembra que teve que, injeção tipo, nada. sem nada? Sim, às vezes tava sem agulha, a agulha dobrava, parecia aquelas injeções de brincadeira quando a gente era... Que a agulha entrava pra dentro. É porque não queria pôr no corpo, né? Aquilo, né? Mas, de novo, há alguma necessidade? Porque, vamos dizer que nós quatro aqui, né? Eu, você, sua esposa e a Lígia, a gente faz parte desses mega controladores do mundo. Eu tenho que prestar conta pra alguém publicando uma foto que eu tomei vacina? Eu simplesmente falo que eu tomei vacina. Eu não preciso de mostrar a foto. Por que está sendo mostrada aquela foto? Por que está sendo mostrado aquele vídeo? Você acha que tem alguma necessidade? Cai naquilo, né? O que será que está dizendo? Se você realmente quer se expor a uma situação dessa, sabendo que alguém pode aproximar a câmera e mostrar que a sua vacina é fake, por que você não injeta uma dose de soro fisiológico? Uma dose de vitamina B12? Né? Sei lá, qualquer coisa. Né? Você pega lá 1 ml de água destilada, vai doer um pouco. Certo? Mas você não vai morrer, não, eu faço reposição de testosterona. Então vou lá, pega 1 ml da testo aí e fui lá tomar a vacina. Aplica aqui. Olha, tomei a vacina. Nossa, a vacina dele é até meio oleosa, né? Porque era o primeiro lote. Não, eu não preciso. Eu posso simplesmente simular que eu realmente tomei uma injeção e tomei uma injeção de qualquer outra coisa. Qual a necessidade que eu tenho de ir na frente de um monte de câmera e usar uma seringa fake? Né? Sério que você acha que o cara vai ser tão estúpido? É sério mesmo? Não, é sério? Tem algum motivo, eu acredito. Ainda mais agora. Vai ser tão estúpido? Será que o cara tá tão seguro assim de que ninguém vai pegá-lo? Se ele tá tão seguro, por que ele tá tão seguro? Se bem que do jeito que o povo anda ultimamente, eu acho que tem bastante gente estúpida. Se ele está seguro, a pergunta não é se ele usou aquela vacina. Um tal político brasileiro foi tomar a vacina e era uma vacina fake. Por quê? Por quê? Por que ele se sente tão seguro a ponto de gravar um filme desse e se expor desse jeito? Sempre pensa nas camadas mais abaixo. O que querem te mostrar e o que mais querem, abaixo. A superfície do oceano
é menor que o oceano em si. Nossa, foi esclarecedor a conversa. Obrigada, doutor. Certinho? Alessandro. Meninos, obrigado aí. Muito Valeu. Obrigada, pessoal. Qualquer coisa, pede que eu volto. Sim, claro, pessoal, escreva aí nos comentários. E, gente, as redes sociais do doutor Alessandro está aí também, na descrição. Tem o canal, seu canal também no YouTube, você precisa... tem um canal Eu do tinha um podcast. canal, já é, mas era eu com a muito esposa, não tá tempo, dando tempo. Procura lá no Twitter, Instagram, tem grupo no Telegram, tem página no Facebook, tem rede social para todo lado aí. Mas o mais importante é o quê? 6199-606-2308. Entra lá e pede os livros, cara. Ao invés de ficar me seguindo na rede, segue minhas ideias que tá no livro. Vai valer mais a pena para você. Certinho. Muito obrigada, doutor Alessandro. Obrigada, pessoal, também que Abraço, acompanhou. povo.